Opa pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui. Gostaria de saber como é que está o som, por gentileza, digitar 10 na tela, por favor. Como é que está o som aí para vocês? Tá, ajustem aí o volume, certo? Maravilha. Tá, pessoal, confirmando aqui, dá um ajuste aqui de ganho. Perfeito. Tá, qualquer coisa aí, ajustem cada um aí o seu microfone, tá? Sua caixa de som aí. Maravilha, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então. Esse webinário, tá? A gente vai comentar hoje sobre planejamento, tá? A gente tem metas aí no mercado Forex, tá? O mercado ele é muito promissor, então basta você ter, primeiramente, né, focar no seu aprendizado, né, ter planejamento, né, e com isso você vai saber onde vai poder chegar. Tá? O mercado realmente é um mercado que está à disposição de cada um. Tá? Você vai ter oportunidade de operar muitos ativos financeiros, que são os pares de moedas, né? E é um mercado mais atrativo, né, a nível global, onde você pode trabalhar 24 horas, né? Pode ter uma certa liberdade, né? Mesmo se você ainda trabalha ou tem ainda que cumprir certos horários, então você tem no Forex uma oportunidade aí de ganhos, né? Todos nós aí queremos lucro, tá? Quando a gente se trata em investimento, né? Mercado financeiro, o objetivo final é lucro. Então no Forex, né? Cada um pode ter essa oportunidade. Tá? A gente vai comentar um pouquinho hoje, né? Essa proposta aí da corretora é trazer uma visão, tá? Para investimentos mais alavancados. Então, você mesmo com capital seja não muito significativo, tá? Você pode começar no mercado Forex com capital pequeno, tá? E importante é ter o conhecimento e ter essa noção de como você vai operar, né? Isso é importante. E eu quero passar hoje uma visão, né, desse capital pequeno e poder alavancar em ganhos mais elevados, né? Então o mercado nos proporciona isso, ele nos traz bastante alavancagem. Né? O que é isso? Do nosso capital a gente consegue trazer para lucros significativos percentuais, né, acima da média, né, se tratando de investimento. E você tem, independente do capital, como eu falei, um percentual, né, de lucratividade muito forte. A gente sempre olha para o mercado, né, com um percentual, não um valor relativo. Né? Então, sempre veja que, percentualmente falando, tá, que a gente quer comentar hoje, para alavancar, né, capital. Nada melhor que o mercado Forex, por todas essas particularidades, por ser um mercado aí que está à disposição com as moedas, né? O ativo financeiro é dinheiro, né? O que a gente opera nesse mercado? O próprio dinheiro, né? A própria moeda de diversos países, né? Como a gente sabe, então a gente vai ter à disposição o mercado de câmbio para operar, né? O mercado aí realmente, tá? Que a nível global é o mais alavancado em volume negociado, tá? Ele supera as bolsas mundiais, todas elas tomadas durante um dia de negociação, tá? Então gira 5 trilhões de dólares por dia nesse mercado. Tá? Então só para você ter a ideia, né, que você está inserido já realmente num mercado gigantesco. Né? E a gente deve entrar nesse mercado, buscar a nossa fatia de lucro, né, e realmente ter as oportunidades, buscar os momentos, né, de ter lucros neste mercado. Tá ok, pessoal? Como é que tá o som aí, só para confirmar, cara? Tá ok. Tá, beleza. É que alguém tinha comentado aí que tinha tido problema, tá? Maravilha. Tá, pode ser a conexão aí, tá, Francisco? Dá uma olhada aí, que realmente quando corta aí alguém pontualmente aí pode ser, tá? Aí local aí para ti, tá? Maravilha. Eu vou deixar o chat limpo aqui, tá? Para a gente focar nos slides. E depois a gente pode abrir no final para a gente trocar algumas ideias aqui no chat, tá? Perfeito, então. Então, inicialmente, eu quero deixar uma pergunta para nós aqui, tá? Se tratando aí de investimento, né? Você pensando em lucros, tá?
mais uma vez, não importando quanto é o início, tá? Então, você pode desde $100, 250, $500 iniciar no mercado Forex. Então, mesmo se você já tem a conta real, perfeito, tá? A gente sempre orienta, e eu particularmente oriento a operar em conta real, porque ela vai te trazer realmente o sentimento do mercado. Porque a conta demonstrativa não vai envolver a parte emocional que existe, né? Porque a gente está operando dinheiro, então a gente vai sentir realmente, né, a todos os momentos, então vai ter maiores dificuldades em algum dia, a gente vai ter que lidar com algumas trades. Tá? Realmente a parte de sentir o mercado é só em conta real. Antes a gente sabe que não existe, né, aquele valor, é uma demonstrativa, né, para nível de estudo. Mas na conta real você tem realmente o mercado na mão, né, a sua conta na mão, né, e o mercado ali para operar. Então aí é o mais indicado a gente operar realmente em conta real, né, e ter esse sentimento mesmo do mercado. Daí eu pergunto para nós, então, você sabe onde quer chegar, né? Então a gente tem que partir daí em termos de lucro, né? Partir de tentar obter altos níveis nesse mercado, né? Então a proposta é trazer para nós essa noite falar sobre esses lucros alavancados. A gente tem possibilidade de ter esses lucros, né? Basta a gente ter o que? Um conhecimento, tá? E planejar os passos para isso. Então, cada um vai definir, né? Essa pergunta aí a gente, né? Para saber onde você quer chegar, se você vai iniciar com o seu capital, né? Quando você quer chegar em determinado resultado, tá? Então, é investimento, é planejamento. Então, o mercado tem que ter essa parte aí estratégica, né? Então, o mercado ele não é um jogo. Então, você precisa ter e tratar com seriedade, né? Você é responsável pelo seu dinheiro operando no mercado, porque senão vai ser uma brincadeira, vai ser algo aí que você vai entrar e depois vai acabar se frustrando, essa é a verdade. Então encare isso como algo que possa trazer resultado, tá? Não como uma brincadeira, né? um jogo, porque o mercado não é visto dessa forma, né? Então isso vai ser interessante. Então você defina, né, a sua meta, né? Onde você quer chegar a partir que você iniciar operando no mercado, ou você que já opera no mercado, tá? Já tem um capital. Né? Quais são as chances para determinados objetivos? Então, você vai, né, traçar, né, tudo aquilo que você está buscando dentro do Forex. E a gente tem que ter alguns passos importantes, tá, que a gente tem que ter em mente para buscar esses ganhos, né, pessoal? Então, o que a gente pode falar inicialmente aqui? Nós temos, então, dedicação, né, disponibilidade para operar. Tá? Então, como eu falei no início, quem não sabe ainda, o mercado é 24 horas, então ele vai poder te trazer um tempo bem bacana, porque não depende de um horário, de abrir o pregão, como o mercado de ações. Tá? Então, inclusive à noite agora, né, por exemplo, né, entrando no início da gata, tudo está em funcionamento o mercado Forex. Então, um desses passos é você dedicar para operar, né? A responsabilidade das operações é de cada um. Então, você precisa ter uma certa dedicação. Se você vai operar 2 horas, 1 hora, 5 horas por dia, eu não sei. Né? Mas você vai precisar de disponibilidade para operar. Tá? Então, isso é importante. De acordo aí com o que você vai ter de resultados, tá? Vai depender diretamente da sua dedicação. Tá? Então, não tem como ser diferente. Não existe mágica no mercado. Tá? Segundo ponto, método de trabalho. Então, aqui a gente pode comentar um pouco sobre o seu sistema de trabalho, como você vai realmente tomar decisões para as operações. Tá? Então, aqui você vai ter um apoio muito forte da análise técnica, né, que eu creio que todo mundo já ouviu falar, todos aqui que estão presentes na sala, né, que se baseia aí, né, no estudo dos gráficos, tá, para a gente buscar aí os melhores gatilhos de entrada. Então, o método de trabalho da grande se baseia em análise técnica, tá? A gente tem uma base muito boa de oportunidade de tomada de decisão pelos gráficos, né? Então, muitos operadores, investidores trabalham puramente nos gráficos, tá? Buscando ali os momentos de entrada, comprado, né? A gente sabe que a gente pode entrar na venda também, a gente ganha no mercado em queda. Tá? Então, essa análise técnica dentro de um método de trabalho que cada um vai ter, tá?
a gente vai não tem como passar por isso aí, não tem como ser diferente. Você precisa se aprofundar em análise técnica, tá? Para ter um método de trabalho para poder seguir. É aquilo que você vai fazer passo a passo, esse método, né? O que é um método? É algo que você tem, que é um passo a passo. Então o mercado mostrou isso, mostrou aquilo, e me deu esse gatilho, então eu vou poder ter maior segurança na entrada da minha operação. Então é esse método de trabalho que você tem. Tá? E dentro da análise técnica existem inúmeros momentos que você pode ter por indicadores, sinais, você vai ter por interpretação das velas, tá? São alguns exemplos, tá, de movimentos de tendência, tá? Onde você vai poder parar, olhar o mercado e tomar decisão de operação. Tá? Então você precisa, né, se aprofundar, né, um dos passos é, né, você ter um método de trabalho para você poder seguir. Tá? Beleza, então. Terceiro ponto, definir o risco. Tá? Então você vai a partir daí do seu apetite ao risco, tá? Até a gente pode dizer que é um perfil de investidor, tá? Você vai ter, né, qual é que é o seu apetite ao risco. Então aqui a nossa proposta hoje é falar de ganhos, né, mais elevados. Então aqui é o perfil de investidor, então que vai ter, não vai ter aversão ao risco. Ele se dá tranquilo com o risco, ele vai trabalhar na mente dele, na cabeça dele, tudo bem tranquilo, tá? Em casos aí, inclusive, de ocorrer alguma perda. Né? Então, o perfil de investidor, você vai definir o risco percentual, tá? Isso é interessante, percentual sobre o seu dinheiro. Tá? Então, é aquilo que você vai assumir de risco em caso de uma perda, né? A partir de um stop loss, certo? Onde você vai definir na operação. Então, esse perfil você vai definir percentualmente sobre o seu dinheiro. Claro, se você quer buscar ganhar mais, você precisa arriscar mais. Tá? Isso aí é proporcional. Então, sempre tem em mente, tá? Ganhos mais alavancados vão te expor mais no mercado. Tá? Mas isso aí a gente vai ter tudo calculado, tá? Para buscar minimizar. A gente vai precisar uma entrada no mercado com a maior segurança, né? Para definir, então, uma operação que não seja, então, que vai me estopar, então, a todo momento, porque senão eu vou perdendo capital a cada operação, né? Não é o que a gente quer. Tá? Então, você vai definir o seu risco de perfil, né, de acordo com esse perfil. Tá? Isso é individual de cada um, né? Igualmente aí como dedicação para operar. Né? Então, eu posso dizer, eu opero na parte da manhã, das 8 da manhã, mercado europeu. Outra pessoa vai dedicar início da tarde, entendeu? Então, cada um individualmente vai tratar também o risco. Tá? E outro ponto, não menos importante, é a disciplina. Tá? Aqui, muitas pessoas e operadores aí no mercado Forex acabam, tá? Não tem disciplina para seguir o seu método, tá? A primeira coisa. Não tem disciplina no risco. Arriscam assim tudo ou nada muito fácil, tá? E sem ter você tem que ter uma base. Você quer arriscar tudo ou nada, é possível. Tá? A gente está falando de ganhos altos hoje no mercado, elevados, agressivos. Então você pode fazer, perfeito. A responsabilidade aí do capital está na sua mão, da sua conta, do seu dinheiro. Só que eu preciso ter a disciplina para seguir. Então, não é simplesmente o gráfico está subindo, eu acho que eu vou entrar comprado. Então, ter uma seguir o seu método. Por que eu estou entrando comprado ali, então, naquele momento, e eu vou entrar mais alavancado? Nesse exemplo. Né? Por que eu vou entrar comprado? Tá? Por que eu vou entrar em buy? Então, você precisa ter certas bases no mercado para poder alavancar. E isso aqui envolve tudo disciplina. Né? Parece que não é muito sério no mercado, mas realmente a falta de disciplina, e aqui está interligado muito com a nossa razão. Né? A gente buscar operar o mais racional possível, né? E não deixar a emoção tomar conta no mercado, porque o mercado não sabe que a gente existe. Então a gente tem que buscar ser mais racional. Eu vou colocar aqui, racional nas trades. Tá? Realmente não deixar a emoção tomar conta. Vamos supor um exemplo que eu já vi aí nesses anos aí que eu conheço o mercado.
o operador, o investidor, ele recebe um stop loss, tá? Ele perde, e depois ele quer logo em seguida entrar no mercado para recuperar aquilo, né? Tentar ter mais lucros ali durante o dia. Ele não alcançou a meta dele, por exemplo, do dia. Só que daí na segunda vez que ele vai entrar, ele já está com o emocional um pouco abalado em função da perda. Então, ele precisa ser o mais racional possível e aguardar uma nova oportunidade, entrar mais com calma, né, mais tranquilo ali no mercado. Ou seja, ele fez um trade emocional, onde ele teve ali abalado em função da perda anterior. Tá? Então, faltou disciplina. Isso aí mata qualquer tipo de investimento, tá? No curto prazo, aí você pode, né, perder o seu capital só por operar na emoção. Tá? Então, um passo importante aí é a gente ter disciplina. Tá ok, pessoal? Então, isso, não esqueçam aí, são passos importantes para definir, tá? Saber onde você quer chegar, né? E começar a obter ganhos no mercado Forex. Tá? Vamos trazer agora um exemplo, tá? Vamos agora ser bem a respeito dos números, tá? Um exemplo de meta, tá? De investimento para 3 anos. Tá? Então, vocês podem ver na tela, a gente tem um prazo de 3 anos, tá? Com um capital aí de $500. Tá? Você pode ir capital inicial. Depois abaixo tem um rendimento mensal de 12%. Tá? É possível no mercado, tá? No mercado de câmbio Forex, tá? Esse rendimento aqui acima da média, se tratando aí de qualquer tipo de mercado, tá? Então 12% ele é moderado, né? A gente pode considerar. Então é possível no mercado de câmbio. Prazo, então, como eu falei, 3 anos. A gente tem um acumulado aqui, né? Que é o bacana. O acumulado $29.567,79. Tá? Então você veja, um planejamento simples, onde você inicia somente com $500, tá? E consegue alavancar um capital aí de basicamente $30.000. Ok, pessoal? Claro, aqui vai entrar a disciplina para manter esses 3 anos, né, de operações. Tá? Aqui é sem efetuar resgates. Tá? Então é um planejamento aí de curto prazo. 3 anos aí é curto prazo, tá? Para mercado aí de investimento. O pessoal aí muito fala na Bovespa ou mercado acionário, sempre aí 5, 10 anos, 15 anos. Né? Então aqui é curto prazo. Tá? A gente está falando aí de 12% ao mês. Por isso que acaba alavancando aí resultados. Tá, pessoal? E a gente tem um mensal a receber depois, tá? De 3.548. O que é isso? É os 12% sobre o capital acumulado. Tá? Simplesmente isso. É os 12% aí dos 29 mil. Tá? Se a gente olhar aqui na ponta da calculadora, ó, deixa eu colocar aqui 3.548 a 2,20. Vou colocar aqui a 2,20. Isso são R$ 7.800. Tá, pessoal? Isso iniciando aí com $500. Tá? Estou arredondando aqui, ok? Então aqui a gente tem o potencial de uma boa meta, né? Começando com capital pequeno, simplesmente traçando seus objetivos. O percentual embora no mercado dá para fazer mais que isso, tá? Só que você precisa manter uma constância. Então você faz uma média, tá? Vai ter meses que você não vai conseguir, tá? Vai ter meses que você vai fazer menos, outros meses não vai ter percentual de lucro, tá? Outros meses vai ter muito mais que os próprios 12 aqui. Então a gente coloca como planejamento, tá? A gente coloca para ter uma noção de resultado. Isso é um ganho realmente elevado, onde você vai acumular aqui R$ 60.000 praticamente, né? Estou fazendo vezes 2 aqui só, tá? 30 mil vezes 2, mais R$ 60.000 em 3 anos, pessoal, tá? Então vocês têm que ter em mente isso. Por isso que eu perguntei, né? Você sabe onde você quer chegar. Então, a gente está falando aqui em 3 anos, ok, pessoal? Então, isso aí que é interessante.
Tá? Vamos ver mais sobre os números aqui. Tá? A gente vai ver bem na prática agora para trabalhar com os números percentuais, né? O que a gente pode fazer no mercado ter ganhos, tá? Elevados. Eu vou colocar uma planilha aqui. Só peço aqui que vocês confirmem se estão visualizando a minha tela aqui. Deixa eu colocar para nós aqui. Como é que está aí para vocês? Está aparecendo a planilha, ok? Perfeito. Tá, ok, perfeito. Tá, então aqui justamente é o que a gente colocou na tela anterior, né? Iniciando com $500, tá? Iniciando aqui com $500, vou colocar aqui, a marcação para nós aqui. Iniciando com $500, 3 anos, 12%. E aqui os 29 mil. Tá? Agora que a gente vai um pouco trabalhar com os números a nosso favor, para vocês terem noção de investimento e potencializar. Então, vou dar alguns aqui. Né? Cada um já opera, ou você que está iniciando, tá? E já quer iniciar no mercado para ter ideia percentual. Tudo isso vai definir no mercado, né, no seu lote negociado. A gente não vai falar de gestão de lote, né, a gente está dando só de ganhos, né, ter uma ideia para nós hoje de ganhos alavancados, percentuais diários, também mensais. Tá? Porque o mercado você pode operar no curto ou médio prazo. Tá? Para trazer mais liquidez, você pensa em curto prazo. O longo prazo no Forex, tá, seria aí há 10 anos. Né? Então, aí já é algo que precisa muito mais disciplina. E você pode operar poucas trades por mês, né, para pensar aí no investimento para 10 anos. Mas para ser mais líquido, né, ter mais liquidez, ou seja, ter o dinheiro na mão, você pensa em prazos menores, tá? E daí a oportunidade que o mercado te dá de operar operações curtas durante o dia, operações day trade, né? Que são ganhos rápidos e curtos, né? Com alvo objetivo de ganho lá no mercado, né? Em pips bem curtos, operações rápidas, tá? Operações realmente aí diárias, tá? De day trade. Então a gente consegue fazer também definindo os percentuais de risco que a gente sempre define no nosso risco, né? De acordo com o perfil de cada um. Então isso é bom você ter em mente. Vamos trabalhar aqui com os números, tá? A gente teve lá o primeiro exemplo aqui de $500, tá? A 12%. Inclusive aqui apareceu para nós aqui, eu coloquei 20 dias de operações, que é o que a gente tem em média durante um mês, tá? Dias úteis com o mercado aberto. Tá? O mercado ele só fica fechado no sábado. Também às vezes é muito difícil, né, cada um operar, ele abre no início da noite, lá às 18 horas, mas normalmente a gente opera na segunda. Né? Tem operadores que podem até entrar com trades aí no domingo. Coleta diária também vai colocar de 0,60%, tá? Aqui com rendimento de 12%. Então a minha meta diária então é 0,60%, né, somente. Então é uma meta tranquila aqui de a gente alcançar. Tá? A gente pode fazer isso em uma operação no dia e pronto, sai dado. Tá? Essa é a ideia. Então, é por isso que sempre eu farei um início de planejamento. Né? Porque como o mercado pode cair na falta de disciplina, que é toda ou várias horas, então a gente ganha, a gente ali perder, né? Muito fácil também, se você não se proteger. Tá? $500, ok? Vamos partir agora com um tempo maior aqui de investimento. Vamos colocar 5 anos. Então você veja lá que o capital foi para 448 mil. Tá? Então aqui a matemática é verdadeira. Tá? 60 meses agora.
certo? 448 mil. Tá? É isso aí, a 12% por mês. Então veja bem o que é o potencial do mercado Forex, tá? Partindo de somente 500 dólares. Tá? É isso aí, certo? Outra sugestão para a gente trabalhar com um percentual conservador, em torno de 7%, tá? E um prazo um pouquinho maior. Vamos colocar aqui 7 anos. Tá? Também é bacana. 146 mil, praticamente 147 mil dólares. Tá, pessoal? Então, aí é uma ideia bem bacana aí para 7 anos. Então, agora vamos falar de ganhos mais elevados, ou seja, com maior risco. Tá? A gente vai trabalhar com os mesmos 500 para 3 anos, tá? Um prazo bem curto. Vamos buscar um rendimento mensal aqui de 17%. Tá aí, ó. Então, o que a gente fazia antes em 5, 7 anos, a gente faz em 3 anos somente, com um rendimento mais agressivo. Minha meta diária nem chegou nem a 1%. Tá? Nem a 1%, ok? Lembrando aqui, é sem capital durante o prazo do investimento. Então, são 3 anos sem resgates, tá? Então, realmente é composto, tá? Exatamente, tá? O Isaac perguntou aqui, tá? Matemática já composta, tá? Ganho sobre ganho, alavancado sobre o capital acumulado. Tá? Então, aqui, por exemplo, 3 anos, tá? Você consegue acumular aí perto de 150 mil dólares, tá? Isso aí já é mais de 300 mil reais. Tá, pessoal? Isso falando aí em 3 anos. Vamos baixar o prazo, tá? Eu gosto muito de trabalhar no curto prazo porque o Forex é isso. A gente consegue trabalhar. Então, a gente se expõe mais, né? A gente quer falar aqui de ganhos mais altos e em curto espaço de tempo. É o que todo mundo quer no mercado, né? Então, você trabalhar, buscar ganho, assumir o risco, né? Saber que tem risco, só que a possibilidade de ganho também ela tem, né? E como eu falei, seguindo aqueles passos, você trabalhando com disciplina, tá? Você vai ter sucesso nas operações. O importante é sempre ganhar mais do que perder. Que esse balanço você tenha lucro no geral, né? Isso que é importante. Tá? No final você precisa ter... Opa, acho que sumiu minha tela aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, perfeito. No balanço você precisa ter lucro, né? Então não existe um operador, um trader que vai acertar 100%. Todas as operações positivas no mercado. Vai ter perda sim. Vai ter perda durante um mês, ou alguma coisa vai perder. Tá? O que é importante é fazer essa média entre o ganho e os ganhos e as operações vencedoras, tá? Contra operações perdedoras. Isso tem que ser positivo. Tá? Eu quero trazer para nós aqui uma projeção em dias agora, tá? Para ficar mais próximo ainda, trazer mais liquidez, para você ter uma ideia bem próxima aí, operar bem em curto prazo. Tá? Você pode ver na tela 500 dólares, tá? Capital inicial, com um tempo de investimento de 30. Olha que bacana. Com uma meta diária de 2,5%. Tá? Totalmente aí possível no mercado Forex. 2,5%. Você tem um acumulado de 88. Tá? Ou seja, você dobrou o capital em 30 dias. Tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? 2,5% ao dia em 30 dias. Lembrando que 30 dias então de mercado operando, tá? Não é em sequência por causa dos domingos e dos sábados, perdão. O mercado está fechado. Então, 30 dias de mercado, tá? De vocês operando. Então, vai passar de um mês que a gente tem no final do ano, tá? Mas então, para ganho de 30 dias, você pega, então, dias corridos, né? Que vai acabar pulando aí. Tá? Vai para um pouquinho de 30 dias de fechar mês a mês, eu digo, tá? Então, só para você pegar a ideia, você vai operar com a meta de 2,5% ao dia. Tá? Então, aqui é um exemplo que você vai dobrar o capital em um mês.
tá? Disso, como seja, né? Então aqui se você colocar, por exemplo, $1.000 inicial, dá 2.097 também, tá? Então você tem uma ideia de percentual aí que você precisa, 2,5 por dia para dobrar em 30 dias. Tá? Isso aí que você precisa, tá? 2,5% ao dia. Isso você pode dividir em 2 ou 3 operações, por exemplo. Tá? Isso aí vai de acordo com o seu método de trabalho. Tá? Então vamos agora avançar um pouco aqui, colocar 60 dias. Tá? Olha só que bacana. Você chegou então a 4.399. Vou ajustar a tela aqui. Aqui, perfeito. Você chegou a 4.399 com 60 dias agora. Tá? Ou seja, 2 meses. Tá? Você sair de 1.000 para 4.399. Então, veja como esse prazo é bem curto. Tá? Aqui é uma média, uma projeção. Tá? Vai ter dias que você não vai conseguir fazer os 2,5, mas vai compensar por outros dias. Alcançar bem próximo disso, né, já está muito, muito interessante. Tá? Agora aumentar um pouquinho. 90 dias, pessoal, um trimestre. Você chega próximo de $10.000. Tá? Então, aí com 9 mil. Tá? Vamos colocar aqui na calculadora. 9.228 a 2,20. 20 mil reais. Tá? 20.300 reais, pessoal. Tá? Isso aí para 90 dias. Tá? Então isso é muito bacana. Eu gosto muito de ganhos mais alavancados, porque você consegue um capital pequeno, né, fazer crescer, tá? No curto espaço de tempo. Tá? Sempre lembrando, não isenta o risco, né? Você está correndo aqui, mas é a projeção que você vai fazer, tá? Para buscar essa meta. Então são números aqui que a gente está colocando, tá? Para você ter noção do que o mercado pode trazer. Vamos colocar agora aqui os 500 novamente. Tá? E vamos trabalhar com 4 meses agora. 120 dias. Ó. Chegou próximo dos 10 mil, com a metade do dinheiro. Tá? Você aumentou um mês, $500 iniciais. Então aqui são 4 meses a 2,5 dia. Vai dar aqui um pouquinho mais de 20 mil reais. Tá? Lembrando, 120 dias aqui do período de tempo de investimento sem resgates. Tá? Sem da sua conta. Só operando no mercado. Tá? Vamos trazer um perfil mais agressivo. 60 dias com 5% ao dia. Olha só. Então, agora, né? 60 dias, baixou 2 meses, na verdade. 60 dias, vai para próximo dos 10 mil. Tá? Com a sua meta diária de 5%. Exemplo aqui, você pode fazer 2 operações de 2,5, tá? Batendo a meta, você sai do mercado e opera no dia seguinte. Então, tudo é disciplina e planejamento. Eu só quero a meta diária de 5% sobre o meu dinheiro, eu vou fazer 2 operações de 2,5, por exemplo. Ou 5 operações de meta de 1%. Tá? Então, eu vou trabalhar nas minhas... Mesma coisa aqui na visão mensal. Tá? Quando a gente trabalhar no mês para 17%, eu dividi isso, tá? Dia a dia. Então, vai ter dias normalmente que possa não operar. Às vezes, a segunda-feira é muito lenta no mercado. Tá? Então, você também não vai operar. Então, o importante é dividir os 17% no mês todo. Tá? Então, você vai sair batendo as metas, tá? Importante 17 aqui, próximo da sua meta. Tá? Em relação a metas, para você obter mais ganhos, qual é a dica que eu dou? É ter 3 metas. Tá? Como é que eu posso fazer isso aí? Deixa eu abrir aqui uma tela para nós aqui no editor de texto, para você ter uma ideia. Eu posso botar assim, 3 metas. Deixa eu colocar maior aqui para nós. Tá? É a sugestão que eu faço. Né? Aqui, pessoal, lembrando, percentual que vai ser interessante, não importa se você vai ter 100, 500, 1.000, $10.000. Percentual do seu dinheiro. Né? Então, você vai fazer uma meta
mais conservadora. Tá? Vamos colocar um exemplo aqui. Tá? Vamos fazer uma meta mensal. Tá? Meta mensal. Meta conservadora de 6%. Você vai ter uma meta média, podemos chamar assim, ser em torno de 10%, e uma meta mais arrojada, tá? Que daí essa é mais distante, porque você vai buscar, né, maiores resultados para aquele perfil olhar, né, no mínimo 2 anos. Tá? Estou colocando a visão de ter esses ganhos elevados em 2 anos, 24 meses. Vamos aqui 22%. Eu já vou mostrar lá nos cálculos para vocês. Vamos trabalhar com 6% ao mês, tá? Então aqui é o percentual mensal. Então você trabalha com 3 metas. Porque se você alcançar a primeira, ou entre a primeira e a segunda, você não vai acabar se frustrando. Então vai ser bacana. Se você não chegar na média, mas chega no valor a 6%, também. Né? Então você vai ter alcançado. Então coloque 3 metas. Uma voadora, uma média e uma arrojada. Tá? Estou dando exemplos. Esses números aqui, como eu falei, isso aqui, tá? Ele é de acordo com o perfil de cada um. Né? O apetite é o risco. Né? Isso aí que deixa eu colocar para nós aqui. Tá? Isso aqui vai ser de acordo com o perfil de cada um. Isso aqui tudo, né, vai ser definido, né, individualmente. Tá? Vamos colocar lá 6% para a gente ter uma noção. Tá? 6% ao mês, ó. Comparando com $500, tá? 6%. Então você vai há 3 anos, 4 meses. Tá? É uma meta conservadora, tranquila. Tá? Você vai acumular um capital bacana aí em 3 anos. Então é tudo as metas que você vai fazer, né? Vezes 2,20, a ideia, ó, próximo de R$ 9.000, tá? Vamos colocar aqui 100%, foi 10, né? Coloquei 10%. Uma meta média mensalmente. Próximo de 15. Tá? Aí você tem o tempo a seu favor. Né? Então você trabalha também qual é que é o seu planejamento no tempo. Então a gente está colocando anos. Tá? Na disciplina, então, você mantendo, a gente pode, né, esticar 5 anos, ó, já vai para 152. Tá? A 10% ao mês aí. Só precisa de 0,5% ao pessoal. Muito pouco mesmo para fazer nesse mercado. Tá? Então aqui você tem, tá? Com dedicação você pode ter aí uma meta, né? Então coloque a sua meta, né? Que vai ser aquilo que vai te impulsionar a operar, né? 52, 224 vezes 2, 334 mil. Tá? Já dá aí um apartamento, por exemplo. Bacana, né? Para 5 anos. Tá? Então aqui é os 10%. Agora nós vamos lá na meta rodada, 22%. Tá? Para ter ideia nos números. Meta arrojada, vamos colocar 3 anos, 22%. $642.000. Então aqui é os números, eles não mentem, né? Então aqui você tem aqui mais risco, tá? 1,10% ao dia por 36 meses, tá? Partindo de 500. Tá? Então aqui eu sempre volto a falar, vai precisar de disciplina para não sacar esse dinheiro, também, senão você não vai acumular. Então isso é importante. Tá? Sempre tem em mente aí que esses 3 anos você não vai mexer, tá? Partindo aqui de $500. Certo? Então isso é muito bem. Então a visão, né, no mercado Forex entra tudo de planejar. Então se você quer pensar a 3 anos, a 2 anos, a 7 anos, ou quer buscar maior liquidez, como a gente colocou antes aqui, na projeção diária, tá? Então você vai colocar, por exemplo, aqui para alguns meses, né? Ou alguns dias, por que não? Tá?
como eu falei, o Forex traz liquidez. Aquele tempo do seu investimento até o retorno e ficar mão, né, ficar líquido, ele é muito rápido, né? Então você consegue ter esse resultado. Vamos colocar aqui 60 dias com uma meta bem alta. Vamos colocar 7% ao dia. Olha só. É possível, pessoal. Tá? Só que aqui, claro, vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? 7 operações de 1%, 2 de 3,5%, sempre pensando com risco maior. Tá? Mas olha só, 500 parte para 28 dólares em 2 meses. Tá? Então, isso aqui realmente é atrativo porque a gente está alavancando um capital pequeno em pouco tempo. Tá? Então, acha muito risco, então separe uma parte do capital para fazer isso. Né? Para fazer uma meta, correr mais risco e deixa um capital mais moderado ou conservador naquele plano mensal para 2, 3, 4, 5 anos. Né? E você vai operando em paralelo. Então é algo que você vai planejar para mais longo prazo, então, né? Pensando aí de 2 anos para cima. E aqui na meta diária, né? Em 2 meses, como aqui no caso, 60 dias, né? Você está planejando bem a curto prazo, né? Bem para você ter um mês rápido aí do mercado. Tá? Nesse meio tempo, você pode perder alguma coisa, vai recuperar, então é sempre um planejamento, é uma média. Se você chegar próximo dos 28 aqui, tá? Até chegar na metade disso aqui, tá muito bom. Tá? Porque aqui no meio do caminho, né, pode ter alguns problemas. Aí que eu te falei, né, que entra a disciplina, entra a parte emocional, entra tudo aquilo, você seguir o seu método, né, de realmente operar com responsabilidade no mercado. Vai na brincadeira, porque senão você vai perder aí em uma semana, perder os 500 dólares, por exemplo. Tá? Isso é fato. Certo? Vamos colocar aqui um prazo maior, para você ter ideia, de 6 meses. Olha só que loucura. O número que chega. Vamos até baixar aqui a meta de tá? 180 dias, 4%. Tá? Ao dia, tá? 6 meses. Aí está aqui, ó. O que eu queria chegar para nós aqui antes de finalizar é de meio ano com uma alavancagem diária de 4%. Tá? Aqui tal. Isso passa de 1 milhão de reais. Né? Tá? Em 6 meses, ok, pessoal? Prazo muito curto, tá? Para investimento. Você tem a possibilidade de planejar isso no mercado, tá? Estudar, como eu falei anteriormente, para os resultados poderem chegar. Tá? Então não tem mistério, é você se dedicar, tá? Você ter disciplina nas operações, como eu falei, tela, tá? E qual é que é a função principal nossa? É planejar, tá? Como é que você vai fazer? Planejar cada etapa, cada operação. Aquilo que você está iniciando, estudando do mercado, é realmente realmente planejar cada passo, né, das etapas para você ter os resultados. Então, primeira coisa é planejar. Lembra que eu coloquei lá onde você quer chegar. Né? Então, seja no curto ou no longo prazo, né, daqui a pouco você tem uma meta dentro de uma semana para operar no mercado, ou 30 dias. Tá? Então, você planeja, coloca as 3 metas, como eu falei, começa a pensar mais a médio prazo também, não só no curto prazo. Claro, no curto prazo, né, para a gente ter liquidez, né, todos precisamos de dinheiro, né? Então poderá te dar essa oportunidade para sacar já no curto prazo, para fazer, para manter sua vida, né? Para ter aí o seu resgate, né? Seja no período que você for fazendo os lucros, né? Inicialmente o mercado ele pode ser como uma renda adicional e depois ele pode até ser, tá, aquilo que vai manter a sua vida. Então é possível, né? A gente conhece aí os operadores, né, as pessoas, investidores que trabalham e vivem dos seus lucros do mercado.
né? Então, planejem as metas, tá, para obter esses ganhos. Então, por que altos ganhos? Porque a gente vê nos números, né, como a gente viu, pensando no longo prazo, para 5, 2, 7 anos, como no curto prazo, tá, para no máximo 60 dias, 120 dias ou 6 meses, como eu mostrei por último. Tá? Então, eu acho bacana a gente pensar no curto também, para a gente ter esse movimento de ter essa satisfação, que depois que operar, a gente ter o nosso resgate, a gente ter, né, a satisfação depois que operar, ter o nosso capital, né, a nossa recompensa do nosso trabalho. Né? Então isso aí é muito bacana. Tá, pessoal? Eu quero colocar nós aqui a respeito da corretora. Eu não sei se todos aqui já estão operando em conta real, mas vou colocar aqui para nós, às vezes surgem muitas dúvidas a respeito de abertura de conta na corretora. Tá? Eu vou colocar aqui para nós, tá? Qual é que é a melhor maneira para depositar, né? É através da transferência bancária Brasil, tá? Ela tem a opção bem rápida dentro do Brasil mesmo, tá? Você faz diretamente pelo seu perfil de cliente, como nessa imagem, na opção de depósito, transferência local Brasil, tá? Então você parte daí, tá? É tudo já calculado na hora, os valores em reais, você escolhe em dólares, tá? E o sistema já calcula a opção depósito, aqui é o seu perfil de cliente, tá? Você faz o login lá, né? Com o seu e-mail e senha, opção depósito. Então, se você ainda não, né, acessou ou vai iniciar na conta real, é o melhor método, transferência local Brasil. Tá? 72 horas é o prazo aí para a liberação na conta de trade. Tá? Aqui a próxima tela, onde você tem a escolha do valor. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem $500, montante. Tá? E aqui ele já te passa o valor à direita, tá? Ele te passa o valor em reais, como você pode ver. Ó. 1.119 nesse exemplo aqui, nesse dia, tá? Porque é a cotação do dólar. E aqui o monte, você escolhe, preenche os dados aqui, tá? Aqui a conta vai aparecer, você escolhe a sua conta aqui, tá? Que não tem nenhuma por privacidade aqui, certo? E só prosseguir no último botão abaixo, tá? Tudo bem simples e rápido, tá? Então, o pessoal às vezes tem dúvida aí para iniciar as operações, tá? Então, que eu queria colocar para nós aqui. Então, reflitam aí a respeito das suas metas, né? Onde você quer chegar, tá? O sucesso vai ser consequência. Então, vocês vão ter operações que vocês vão ter que lidar com a dificuldade, algumas, mas faz parte, tá? Se fosse fácil, né? A gente não estaria aqui aprendendo, né? Estudando um webinário e também se dedicando, né, nesse mercado, tá? Então, as chances são que você vai ter sucesso, né? A partir que você se dedicar no mercado, começar a ter a disponibilidade de tempo, como eu falei, né? E realmente ter o foco, né? Ter foco, planejar aquilo que você quer no mercado e aquilo que você está procurando dentro do Forex, né? Realmente tratar isso como, né, algo bem responsável, porque aquilo tudo que acontecer está na sua mão, né? Se você ganhar ou perder, depende de você, tá? Maravilha, pessoal. A gente tem aqui uns 5 minutinhos. Tá? Se tiver alguma dúvida aí a respeito do assunto que a gente falou, tá? A gente pode trocar uma ideia aqui. A gente tem diversas pessoas aqui hoje, tá? Quero reconhecer vocês aí que estão numa segunda-feira às horas, tá? Focando em aprendizado, tá? Então vocês estão de parabéns aí, tá? Para estar nesse dia aí buscando mais conhecimento e resultados aí estão por vir, tá? Depende de cada um de nós, tá? Tem o foco para esse mercado.
Beleza, aqui o Isaac está comentando do DocPay também, tá? Uma opção, certo? Para depósito e transferências. Tá, maravilha. Edival, perfeito. Alexandre, como é a nossa estratégia análise de gráfico notícias? As duas coisas, Alexandre. Depende, cada um vai ter de tempo para acompanhar o calendário econômico. Tá? A vantagem é que as notícias têm o horário para sair, então você vai lá e acompanha do mercado dentro dos horários. Tá? Tem diversos relatórios que são semanais e alguns que têm relevância muito forte no mercado, como o relatório de empregos norte-americano, tá? Que é na primeira sexta-feira do mês. Então, são relatórios aí que vão mover o mercado na hora, vai ocorrer uma explosão de movimento no horário da notícia. Tá? Então, eu acho bacana também operar, tá, com relatórios. Inclusive, eu acho que a gente poderá planejar um webinário sobre análise fundamental também. Tá? E a gente tem a oportunidade de, naquele momento, usufruir do movimento, tá? E pegar alguns pips ali só no horário do relatório. Então, eu aconselho, né, que não é o que seja melhor, análise gráfica ou análise, tá, de notícias. Mas vai depender de cada um. Daqui a pouco vai ter o horário da notícia, você não vai poder acompanhar. Tá? Ou então, no momento da notícia, você vai ficar meio indeciso. Né? Os fundamentos precisa estudar muito e detalhadamente qual é que é o impacto da economia que acontece naquele relatório em si, por exemplo, empregos, PIB, relatórios de vendas, tá? A saúde da economia que aquele relatório mostra. E dependendo do número que sair, ele vai ter resultado lá no gráfico. Tá? Se for algo muito assim fora do comum que estava sendo esperado, vai ter uma interpretação diferente do mercado e vai mover de forma mais uma surpresa, né? Então, normalmente sai em cima do esperado um caso positivo, tá? Numa moeda, ela tem uma valorização muito acima do que foi esperado. Então, vai ocorrer um movimento lá nas velas, tá? Eu posso colocar para vocês aqui uma dica, que é o calendário econômico. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só pegar o link para vocês aqui. Tá? Um calendário bem completo que tem semanal atualização e que a gente utiliza, que é bem interessante. Tá? Esse é o link direto já do calendário. Tá? Perfeito? Kleber, valor de retirada, o resgate. Não tem relação, Kleber, tá? A partir que você tem lucro na conta, tá? Acima do depósito, você pode pedir reserva no momento. Tá? É importante aqui que com a Light Forex, o método de resgate, tá? Ele é semelhante ao de envio. Então, por exemplo, se você enviar por transferência bancária Brasil, o retorno de lucro é por transferência bancária Brasil também. Você vai receber em conta bancária normal. Tá? Se trabalhar com outros métodos também. Não é interessante o cartão, tá, da corretora para brasileiros. Tá? Tem o cartão Light Forex, só que ele tem altas taxas. Tá? Sacar no caixa 24 horas ou manter o cartão tem uma taxa percentual que é por saque. Então o cartão, tá, de débito ele é mais caro para sacar. Tá? Tem taxa mais elevada, que não é muito satisfatório, não compensa muito. Tá? E também aqui para o pessoal do Brasil, tem regras para utilização. Então, como a gente aqui no Brasil, o mercado Forex está expandindo, né? Tem algumas barreiras ainda na parte de remessa de capital, de IB. Então, o cartão é mais dificultoso que tudo, né? Além de ser mais caro. Então, realmente, a transferência interna, tudo no Brasil aqui, tá? É mais fácil, utilizando a transferência bancária Brasil. Tá? Deixa eu ver aqui.
Perguntas. Você opera conta PAN? Não, não. Israel, não tenho conta PAN aqui, tá? Perfeito. Onde acompanha menores mercados, está aqui já. Já está o link do calendário, tá? Tem diversos portais aí, Forex, notícias, a própria Bloomberg, tá? Que é a televisão especializada, ela te traz material aí sobre o mercado financeiro no modo geral e também Forex, tá? Vou colocar aqui o link, a bloomberg.com, tá? Alexandre, essa parte de R aí teria que ver com o contador, tá? É um contador, teria que ver com um contador de confiança, né? É o que a gente indica, né? Porque daí vai ser de cada caso, né? De como vai fazer e tudo mais, né? Só que tem determinado valor, então se é o valor menor, não tem problema nenhum, tá? Não vai, a gente não vai ter preocupação com IR, tá? Perfeito, pessoal. Deixa eu ver o Vitor aqui. Retorno no cartão, 50% em cada. Deixa eu cartão de débito da Light, é isso? Da Light Forex. Tá. Se enviou por cartão, tá? Se enviou por TBB ou OkPay, tá? Ou qualquer outra moeda eletrônica, por exemplo, disponível, aí não pode sacar no cartão. Tá? Além disso, como eu falei, é mais caro, tá? Então aí eu recomendo sempre a TBB, Transferência Bancária Brasil. Tá? Ela vai te trazer aí mais velocidade, é simples e rápido. Tá? Então eu quero incentivar vocês aí a iniciar as operações. Você que não tem ainda conta real, tá? Inicie com $500. Né? Sinta o mercado aí em conta real. Você que já opera, comece a planejar as metas, né, para saber onde você quer chegar. Trabalhe com os números a seu favor, né? Trabalhe com as metas percentuais aí, mensais, semanais, diárias. Então tem um planejamento de quanto você busca fazer, tá? Percentualmente falando, certo? Do seu capital. Tá? E mais uma vez falando, não importa se for $500 ou se você vai iniciar com mais, né? Ou se você já opera mais capital. Tá? Sempre olhe para o valor percentual de lucro. Valor percentual. Tá? Isso aí que é o bacana. Tá ok, pessoal? Então sejam todos bem-vindos. Tá? Agradeço a presença de vocês aí. Fiquem atentos aí no calendário de webinários. Tá? Você vai ser avisado aí por e-mail e também no site diretamente lá na parte da sessão de webinários com o calendário. Tá, pessoal? Uma boa noite, então. Tá? Boas trades aí essa semana. Amanhã é terça-feira, o mercado está iniciando aí. Hoje foi muito calmo. Então amanhã vai estar bem movimentado, já acredito. Tá? Então, sucesso aí nas trades da próxima semana aí. Tá? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.